Olá, alunos! Então, essa é a nossa segunda aula da unidade 2 sobre rendas ou anuidades. Nessa aula, trataremos sobre cálculo de rendas e anuidades postecipadas, onde eu irei apresentar as fórmulas para vocês. Tá? Então, aqui nós temos um quadro em que apresentam as fórmulas de todas as rendas ou anuidades postecipadas, tanto as de forma imediata quanto diferida. Tá? Lembrando, imediata é aquela que é no ato, diferida, né, o pagamento a partir do período seguinte, né, e diferida quando existe um período de carência. Então, dessas formas, alguns elementos são importantes para vocês compreenderem. PMT representa o valor dos termos da renda devida em cada período. N representa o número de pagamentos da renda. M representa o período de diferimento da renda, né? Ou seja, o período de carência. E M mais N é o período total daquela anuidade ou daquela renda. I é a taxa de juros efetiva, né? Então temos que calcular a taxa de juros efetiva, assim como nas aulas anteriores. PV é o valor da renda em sua origem, ou seja, na data focal 0. E FV é o valor da renda no seu término, ou seja, na data focal M mais N. Alguns índices são muito importantes de vocês compreenderem. Tá? Então, nós temos dois índices que dependem da taxa e do tempo. São esses índices A e esse índice S. Eles dependem, são índices calculados. Alguns livros eles já trazem esses índices tabelados. Tá? É comum chamarem eles de A cantoneira, S cantoneira, mas eles podem ter outras denominações. Tá bom? Então, e tem também um outro índice importante aqui que a gente vai chamar de FVP. O que significa esse FVP? É o valor da renda no término, só que considerando a taxa e o diferimento, né? Ou, no caso, a carência. Então, temos também esse outro índice para o caso quando a gente tem a carência. Então, nós temos as fórmulas tanto para calcular o valor da renda na origem, PV, certo? Como para calcular o valor da renda no término, dependendo do que a questão apresentar para vocês. Isso tanto para o cálculo das rendas postecipadas imediatas, quanto das diferidas. Tá? Tenham em mão sempre essa tabela, porque essa tabela vai depender do que a questão apresenta para vocês. Por exemplo, se uma questão apresenta a taxa e o tempo e o valor da prestação, e ela quer saber qual é o valor da renda ao término dela, sendo ela uma renda diferida, qual fórmula nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar essa fórmula que determina FV igual ao PMT vezes 1 mais a taxa elevada a N, menos 1 dividido pela taxa. Certo? Então, a fórmula que você vai utilizar vai depender de quais elementos a questão vai lhe dar e de qual elemento a questão busca. Tá bom? Então, essa é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Não esqueçam de estudar as questões resolvidas na apostila, tá? Resolver as questões propostas. Na hora de resolver, tenham sempre em mãos essa tabela que eu apresentei para vocês, tá bom? E as dúvidas que surgirem ao resolver essas questões, vocês podem postar no fórum, no chat, para que a gente possa sanar essas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula.